Alô, pessoal, meu nome é José da Costa. Quero dizer que não costumo postar vídeo assim, mostrando a minha cara, pois não sou bom de oratória e nem costumo falar publicamente. Mas tem um assunto que eu acho que é de suma importância que eu gostaria de abordar aqui nesse vídeo. É que nos últimos dias tem aparecido vídeos, textos de um grupo aí que dizem que da morte do Senhor Jesus na cruz para cá não se batiza mais nas águas. Eles alegam que nós fomos batizados na morte do Senhor Jesus e, sendo assim, se nós praticarmos o batismo nas águas, nós estaremos anulando a morte do Senhor Jesus na cruz. E para isso eles recorrem a determinados textos da Bíblia que ao meu ver, ao meu interpretar, não tem nada a ver. Um dos textos que eles buscam respaldo para essa convicção deles é Hebreus 6. Hebreus 6 é uma exortação que o escritor, pelo Espírito Santo, naturalmente, nos faz que, se nós estivermos na fé, que nós não desviemos da fé. Porque uma vez desviados, fica difícil recomeçar a nossa caminhada de novo, né? No versículo 1 diz: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Muito bem. Quais são essas obras mortas que o escritor aqui está dizendo? São aquelas obras que nós praticamos antes de conhecermos a Deus. Entendeu? E para elas não haverá mais como reformar para arrependimento, essas coisas. Então, pode ler todo o texto que não vamos encontrar base para dizer que aqui está anulando o batismo nas águas. Entendeu? É outra coisa diferente, é uma advertência, né, para que nós não desviemos. Porque uma vez desviados, fica quase que impossível ser renovados para o arrependimento, né? Para isso, no capítulo 1 diz de novo, né? De novo, lançando de novo, né? Então, fica muito difícil entender aonde essa gente quer chegar com essas interpretações, com esses ensinamentos que eles querem lançar, né? E aí eles recorrem também a 1 Coríntios, capítulo 1. Aí eles lê lá o capítulo 17, onde o apóstolo Paulo diz: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Olha onde eles pegam para dizer que o batismo nas águas anula a morte de Cristo na cruz. Está dizendo uma coisa muito diferente. Porque aqui ele salta 3 versículos, onde o apóstolo Paulo diz: dou graças a Deus, porque a ninguém de vós batizei, senão a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Mas ele batizou Lídia e a família dela. Batizou o carcereiro e a família do carcereiro. Entendeu?
Aqui ele não precisou dizer isso, porque ele quer dizer que ele não veio, o Senhor Jesus não o enviou para batizar, mas sim para evangelizar. Ele evangelizava e, naturalmente, os outros obreiros que o acompanhavam procediam o batismo. Então é mais um texto que eles recorrem, inclusive pula versículos para não ficar esclarecido que o apóstolo Paulo, o doutor dos gentios, aqueles que eles dizem, apóstolo Paulo é o único apóstolo que recebeu o evangelho da graça do Senhor Jesus. Os outros 11 ou 12 ficaram em Jerusalém pregando a lei. É um absurdo. É um absurdo, porque o mesmo evangelho que o apóstolo Paulo recebeu depois de anos da ascensão do Senhor Jesus, foi o mesmo evangelho que o Senhor Jesus ensinou, entregou para os seus discípulos, seus apóstolos, Pedro e companhia. Então eles ficaram em Jerusalém, mas pregando o evangelho da graça. E essas pessoas querem nos convencer que não, que aqueles ficaram pregando a lei. Como? Se a lei já existia, aquele povo de Israel nasceu sob a lei e praticava, ou às vezes não praticava, desobedecia, entendeu? E eles querem dizer, convencer que não, que os apóstolos ficaram em Jerusalém pregando para o pessoal da circuncisão, pregando para o pessoal da circuncisão, mas pregando o evangelho da graça, como o Senhor Jesus ordenara. E levantou o apóstolo Paulo para pregar para os gentios o evangelho da graça. E nesse evangelho da graça, o apóstolo Paulo batizava, ele próprio se batizou, podemos ver isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículo 16. E então, aí pronto. Outro texto que eles buscam é em Efésios 4, quando diz que um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só batismo. Eles querem dizer que esse um só batismo é o batismo com o Espírito Santo, mas a Bíblia não está dizendo. No versículo 4 já fala que um só corpo, um só batismo. Esse sim, a gente sabe que é esse um só batismo com o Espírito Santo. Mas eles alegam que o só batismo que está dizendo aqui, no versículo 5, é o batismo nas águas, com o Espírito Santo. Mas não é. Eu acredito, tenho fé que seja o batismo de Atos dos Apóstolos 2:38, onde o apóstolo Pedro, no seu discurso, diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas aí, quando eles não têm mais onde recorrer, buscar um versículo isolado para dizer que o batismo nas águas anula a morte de Cristo na cruz, eles dizem que o batismo nas águas é batismo da lei, que isso é ordenança da lei. Ora, houve o batismo no tempo da lei, sim. O batismo de João Batista foi ainda no vigoramento da lei, aonde diz que todo Israel ia se batizar com João Batista na lei. Batizar com João Batista no Rio Jordão. Mas aí veio a morte do Senhor Jesus na cruz. Ele disse: está consumado, né? Está consumado o quê? A nova aliança. A nova aliança, né? E ordenou os seus discípulos que saísse, fosse a todo mundo, a todas as nações, né? Pregando e batizando. Quem crê será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Eu não entendo por que aparece um grupo aí
querendo excluir o batismo nas águas. Quer dizer, hoje a pessoa levanta a mão para Cristo, dizendo que aceitou a Jesus, e só, e pronto, não há nada mais a fazer, não há um ritual cristão, uma coisa que mostra que aquele indivíduo está mudando de sintonia, entendeu? Nós vimos em Atos dos Apóstolos, na pregação de Pedro, quase 3.000 almas se batizaram. Não está falando de batismo com o Espírito Santo, está falando de batismo nas águas mesmo, entendeu? Porque a respeito do Espírito Santo, diz a palavra que se viam línguas, como línguas de fogo, descendo sobre aquelas pessoas que ali estavam, né? A gente vê no capítulo 19, versículo 5, de Atos dos Apóstolos, quando Paulo encontrou com alguns irmãos, né, que já haviam sido batizados no batismo de João, e ele indagando se eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo, eles responderam: nem havemos ainda que haja Espírito Santo. Aí diz a palavra que Paulo falou com eles do batismo em nome do Senhor Jesus. Eles foram batizados, Paulo impôs as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. Mas esse grupo aí insiste em dizer que não, que o batismo nas águas anula a morte de Cristo. Vê se pode um negócio desse. E o pregador que eu vi pregando, ensinando isso, ele foi lá em 1 Coríntios, pulou o versículo 14, o 15, o 16 e foi no 17 para convencer, entendeu? Que o batismo nas águas anula a morte de Cristo na cruz. Vê se pode. É isso aí. Nós estamos vivendo dias difíceis na face da terra, que para se assegurar na fé é só mesmo com muita misericórdia de Deus, porque há espíritos rondando, fazendo de tudo para desvirtuar a palavra de Deus nos seus mínimos detalhes, entendeu? Então, espíritos, as pessoas são tomadas por espíritos e se dotam de títulos de pastores, de bispos, de apóstolos, de profetas, para convencer as pessoas que eles são verdadeiros por causa dos títulos. Mas você vai conferir na palavra, você não encontra respaldo para aquilo que eles falam. O caso é sério. O caso é sério. O negócio é ficar com a palavra e não arredar pé dela. Porque se for por palavras de homens, cada dia está aparecendo aí com uma doutrina diferente. O intuito parece que é desvirtuar aquilo que está escrito para que as pessoas se percam. Mas vou ficando por aqui. Espero que eu tenha feito entender, entendeu? Que o Senhor Jesus nos guarda das heresias, hipocrisias dos homens.